Olá! Seja bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eleonor e Park. 54. Park. Park ficou mais nervoso quanto à direção quando entraram na cidade. Dirigir em St. Paul não era como dirigir em Omaha. Eleonor lia o mapa para ele, mas nunca havia lido um mapa fora da escola. E, sem alguém para ajudar, ficavam dando voltas, errando o caminho. Desculpe, Eleonor ficava dizendo. Tudo bem, Park dizia, contente por tê-la sentada junto a ele. Não estou com pressa. Ela pôs a mão na perna dele. Andei pensando, disse. Não quero que entre quando chegarmos lá. Quer dizer, quer falar com ele sozinha? Não, Bom, Mas, assim, não quero que espere por mim. Ele tentou olhá-la, mas teve medo de perder a entrada mais uma vez. O quê? Disse ele. Não. E se eles não quiserem que você fique? Então vão dar um jeito de me mandar para casa. Vou ser problema deles. Talvez isso até me dê mais tempo para falar com eles sobre todas as coisas. Mas não estou pronto para não ter mais de me preocupar com você. Faz mais sentido, Park. Se você for embora logo, vai conseguir chegar em casa antes de escurecer. Mas se eu for embora logo... Sua voz foi sumindo. Vou embora logo. Vamos ter que nos despedir de qualquer jeito. Faz diferença se for agora, ou daqui a algumas horas, ou amanhã de manhã? Tá brincando? Ele olhou para ela, torcendo para perder a entrada. Claro que faz. Eleonor. Faz mais sentido, ela disse, e então mordeu o lábio. A única forma de passar por aquela situação seria tendo muita força de vontade. As casas estavam começando a parecer familiares. Eram casas grandes, de tábua branca e cinza, situadas no fundo de seus gramados. Eleonor viera com a família toda na Páscoa, um ano depois que o pai os deixou. O tio e a tia eram ateus, mas mesmo assim foi uma viagem divertida. Não tinham filhos, provavelmente por escolha, pensava Eleonor. Provavelmente porque sabiam que crianças bonitinhas cresciam e se tornavam adolescentes feios e problemáticos. Mas o tio Geoff a convidara. Queria que ela fosse e ficasse por pelo menos algumas semanas. Talvez Eleonor devesse perguntar se podia ficar até o fim das férias de verão. No final das férias, eles confiariam nela e ela poderia contar-lhes tudo. É aqui? Perguntou Park. Parou em frente a uma casa cinza azulada, com um salgueiro chorão no jardim da frente. Ela disse. Reconhecia a casa. Reconhecia o Volvo do tio na calçada. Park pisou no acelerador. Aonde você vai? Só dar a volta no quarteirão. Park. Deram a volta no quarteirão. Era o mínimo que podia fazer. Depois parou algumas casas atrás do tio, de forma que podiam vê-la do carro. Eleonor não tirava os olhos dela. Eleonor. Ela tinha de se despedir dele. Logo. Mas não sabia como. Park. Lembra do meu telefone, né? 867-5309. Sério, Eleonor? Sério, Park. Nunca vou esquecer seu telefone. Me ligue assim que puder, tá? Hoje à noite. A cobrar. E me dê o número do seu tio. Ou, se ele não quiser que você ligue, me mande o número numa carta. Numa das muitas e muitas cartas que você vai escrever para mim. Talvez ele me mande de volta para casa. Não. Park soltou o câmbio e pegou a mão dela. Você não vai voltar para lá. Se seu tio te mandar para casa, venha para a minha. Meus pais vão ajudar a gente a pensar em algo.
Meu pai já me garantiu isso. Eleanor prendeu o rosto para a frente. Ele não vai te mandar para casa, disse Park. Vai ajudar. Ela fez que sim, fitando o chão. E vai te deixar receber ligações longas, particulares e frequentes. Ela permanecia imóvel. Ei, disse Park, tentando levantar o queixo dela. Eleanor. Eleanor. Mestiço idiota. Mestiço idiota lindo. Felizmente ela não conseguia botar a língua para funcionar, porque se pudesse, não haveria fim para o nonsense melodramático que ela lhe diria. Tinha certeza de que lhe agradeceria por salvar-lhe a vida, não somente no dia anterior, mas praticamente todos os dias desde que o conheceram. O que a fazia se sentir a menina mais imbecil e fraca do mundo. Se você mesma não pode salvar sua própria vida, vale a pena alguém salvar? Não existem príncipes encantados, pensou ela. Não existem finais felizes. Ela olhou para Park, dentro dos olhos verdes dele. Você salvou minha vida, ela tentou dizer. Não para sempre, não definitivamente, provavelmente, só por certo tempo, mas salvou minha vida. E agora sou sua. O que sou agora é seu, para sempre. Park. Não sei como dizer adeus, ela disse. Ele afastou os cabelos dela do rosto. Nunca a vira tão bonita. Então não diga. Mas tenho que ir. Então vá, disse ele, com as mãos nas bochechas dela. Mas não diga adeus. Não é um adeus. Ela revirou os olhos e balançou a cabeça. Que bobeira! Mesmo? Você não pode me dar trégua, nem por 5 minutos? É isso que as pessoas dizem? Não é um adeus, quando estão com medo demais de enfrentar o que realmente sentem? Não vou te ver amanhã, Park. Não sei quando vou te ver de novo. Isso pede mais do que não é um adeus. Não estou com medo de enfrentar o que estou sentindo. Você não, ela começou com a voz falhando. Eu estou. Você? Ele disse, envolvendo os braços, prometendo a si mesmo que não seria a última vez. É a pessoa mais corajosa que eu conheço. Ela balançou a cabeça de novo, como se tentasse evitar as lágrimas. Só me dê um beijo de adeus, ela sussurrou. Adeus por hoje, ele pensou. Não para sempre. Eleanor. A gente acha que abraçar uma pessoa com força vai trazê-la mais para perto. Pensamos que, se a abraçarmos com muita força, vamos senti-la incorporada em nós, quando estivermos longe. Toda vez que Eleanor ficava longe de Park, sentia sua perda. Quando ela finalmente saiu da caminhonete, foi porque achava que não aguentaria mais tocá-lo e não poder mais tocá-lo. Da próxima vez que se separassem, perderia uma porção da pele. Park fez menção de sair com ela, mas Eleanor o impediu. Não, ela disse. Fique. Olhou com ansiedade para a casa do tio. Vai ficar tudo bem, Park afirmou. Ela fez que sim. Vai. Porque eu te amo. Ela riu. Por causa disso? Sim, por isso mesmo. Tchau. Tchau, Park. Meu Park. Tchau, Eleanor. Até hoje à noite, quando você me ligar. E se eles não estiverem em casa? Gente, isso vai cortar o clima. Vai ser ótimo, na verdade. Bobo. Ela sussurrou com um restinho de sorriso no rosto. Deu um passo para trás e fechou a porta. Eu te amo, ele disse sem fazer som. Talvez tivesse dito em voz alta. Não dava mais para ouvir. 55. Park. Não andava mais de ônibus. Não precisava. Sua mãe lhe dera um Impala quando o pai lhe comprou um Taurus. Não andava mais de ônibus porque teria o banco inteiro só para si.
Não que o Impala não estivesse igualmente destruído em memórias. Em algumas manhãs, se Park chegava cedo à escola, permanecia sentado no carro, parado no estacionamento, e deixava o que restara de Eleanor jorrar sobre ele até ficar sem ar. Ir para a escola estava igualmente difícil. Não havia no armário dela, nem na aula. O Sr. Stisman dizia que não fazia sentido ler Macbeth sem a voz de Eleanor. Oh, meu Deus, oh, lamentava ele. Ela não ficava para o jantar, não deitava nele para assistir à TV. Park passava a maioria das noites deitado na cama, porque era o único lugar em que ela nunca estivera. Ficava deitado na cama e nunca ligava o som. Eleanor. Ela não ia mais de ônibus para a escola. Ia com o tio de carro. Ele a forçou a ir, ainda que só restassem 4 semanas para o fim do ano. E todos estavam estudando para as provas finais. Não havia nenhuma criança asiática na escola nova de Eleanor. Não havia nem sequer crianças negras. Quando seu tio foi a Omaha, ele disse que Eleanor não precisava ir com ele. Ele ficou lá por 3 dias e, quando voltou, trazia o saco de lixo preto que estava no armário do quarto de Eleanor. Eleanor já tinha roupas novas e uma estante nova para livros, e um estéreo, e um pacote de fitas virgens. Park. Eleanor não ligou naquela primeira noite. Não dissera que ligaria. Foi o que ele pensou mais tarde. Também não dissera que escreveria, mas Park pensou que isso tivesse ficado nas entrelinhas. Achou que não precisava dizer. Depois que Eleanor saiu da caminhonete, Park esperou em frente à casa do tio dela. O combinado era que ele iria embora assim que a porta se abrisse, assim que ficasse claro que havia gente em casa, mas ele não conseguia deixá-la daquele jeito. Viu a mulher que abriu a porta dar um abraço apertado em Eleanor. Depois viu a porta se fechar e ficou esperando para o caso de Eleanor mudar de ideia. Apenas para o caso de ela decidir que ele devia entrar também. A porta continuou fechada. Park lembrou-se da promessa e foi embora. Quanto antes chegar em casa, pensou ele, mais cedo vou ter notícias dela. Mandou um postal para Eleanor no primeiro posto em que parou. Bem-vindo a Minnesota, terra dos 10.000 lagos. Quando chegou em casa, a mãe correu para a porta para abraçá-lo. Tudo bem? Perguntou o pai. Sim. Como foi com a caminhonete? Bem, ele disse. E o pai foi lá para fora para se certificar de que estava tudo bem com ela. Você? Disse a mãe. Fiquei tão preocupada com você. Tô bem, mãe. Só cansado. E Eleanor? Tá bem? Acho que sim. Ela ligou? Não. Ninguém ligou. Assim que a mãe deu uma brecha, Park foi para o quarto e escreveu uma carta para Eleanor. Eleanor. Quando tia Susan abriu a porta, Eleanor já estava chorando. Eleanor? Tia Susan repetia. Oh, meu Deus, Eleanor! O que você está fazendo aqui? Eleanor tentou dizer a ela que estava tudo bem, o que não era bem a verdade. Ela não estaria ali se estivesse tudo bem, mas ninguém tinha morrido. Ninguém morreu, ela disse. Ai, meu Deus, Geoffrey! Chamou tia Susan. Espera aqui, querida. Geoff! Sozinha, Eleanor percebeu que não devia ter dito a Park que fosse embora logo. Ela não estava pronta para isso, para que ele se fosse. Ela abriu a porta da frente e correu para a rua. Park já tinha ido. Ela olhou para ambos os lados da rua, procurando por ele. Quando se voltou novamente para casa, seus tios estavam na porta da frente, olhando para ela. Chamadas no telefone, chá de hortelã, seus tios conversando na cozinha horas depois de Eleanor ter ido para a cama. Sabrina? 5 deles. Nós temos que tirá-los de lá, Geoffrey. E se ela não estiver falando a verdade? Eleanor tirou a foto de Park do bolso,
de trás e alisou-a. Sobre o colchão. Não parecia com ele. Era como se uma vida inteira já tivesse se passado desde outubro. E aquela tarde era como outra vida inteira. O mundo estava girando tão rápido que ela não sabia mais onde estava. Sua tia tinha emprestado um pijama para Eleanor. Elas vestiam o mesmo tamanho, mas Eleanor colocou de volta a camiseta de parque assim que saiu do banho. Estava com o cheiro dele, com o cheiro da casa dele, com o cheiro de pot-pourri, cheiro de sabonete, de garoto, de felicidade. Ela se jogou na cama, sentindo um vazio no estômago. Ninguém iria acreditar nela. Ela escreveu uma carta para a mãe. Disse tudo o que queria dizer nos últimos 6 meses. Disse que sentia muito. Implorou que a mãe pensasse em Ben e Mose. E em Maisie. Ameaçou ligar para a polícia. Tia Susan deu um selo a ela. Eles estão na gaveta da bagunça, Eleanor. Pegue quantos quiser. Parque. Quando ficava enjoado do quarto, quando não havia mais nada em sua vida que tinha cheiro de baunilha, Parque passava pela casa de Eleanor. Às vezes a caminhonete estava lá, às vezes não. Às vezes a Rottweiler dormia na varanda, mas não via mais os brinquedos quebrados nem as crianças de cabelo vermelho alourados, brincando no jardim. Josh disse que o irmão mais novo de Eleanor não estava mais indo à escola. Dizem que foram embora, a família toda. Isso é notícia boa, disse a mãe. Vai ver, a mãe acordou, viu a situação ruim que vivia, sabe? Bom para Eleanor. Park só concordava. Perguntava-se se suas cartas pelo menos chegavam ao destino. Eleanor. Tinha um telefone vermelho de discar no quarto de hóspedes, no quarto dela. Sempre que ele tocava, Eleanor tinha vontade de atender, dizendo: O que foi, comissário Gordon? Às vezes, quando estava sozinha em casa, Eleanor levava o telefone até sua cama e ficava escutando o tom de descagem. Ela ensaiava ligar para Park, deslizando os dedos nos números do aparelho. Às vezes, depois que o tom parava, ela fazia de conta que Park estava sussurrando em seu ouvido. Você já teve um namorado? Perguntou Dani. Dani estava no acampamento de teatro também. Elas almoçavam juntas, sentadas no palco com as pernas soltas no fosso de onde ficava a orquestra. Não, Eleanor respondeu. Park não era um namorado, era um campeão. Você já beijou alguém? Eleanor balançou a cabeça. Park não era seu namorado. E eles nunca iriam terminar. Nem se cansar um do outro, ou se separar. Eles não iriam se tornar mais um desses namorinhos bobos de escola. Eles só iriam parar. Eleanor tinha decidido. Isso antes, na caminhonete do pai de Park. Tinha decidido isso em Albert Lea, Minnesota, já que eles não iriam se casar, já que não seria para sempre. Era apenas uma questão de tempo. Eles só iriam parar. Park nunca amaria mais do que amara naquele dia, quando se despediram, e ela não podia suportar a ideia de que Park a amaria menos. Park. Quando não conseguia se segurar, Park ia até a antiga casa de Eleanor. Às vezes a caminhonete estava lá, às vezes não estava. Às vezes, Park ficava parado em frente à entrada e odiava tudo que aquela casa representava para ele. 56. Eleanor. Cartas, cartões postais, pacotes que pareciam fitas cassetes. Nada foi aberto, nada foi lido. Querido Park, ela escreveu em um papel de carta. Querido Park, ela tentou explicar. Mas as explicações se desmanchavam em suas mãos. Todas as verdades eram duras demais para serem escritas, e ele era muito para se perder. Tudo que ela sentia por ele era quente demais para se tocar. Me desculpe, ela escreveu. E então riscou por cima. É que... Ela tentou novamente. Eleanor jogou fora a folha de papel rabiscada.
Jogou os envelopes fechados na gaveta de baixo. Querido Park, ela sussurrou, com a testa sobre a penteadeira. Apenas pare. Park. O pai disse que Park devia arranjar um emprego temporário para pagar a gasolina. Ninguém comentava que Park nunca ia a lugar algum, ou que ele começara a aplicar delineador com o dedão, escurecendo os olhos. A aparência do garoto andava esquisito o bastante para conseguir trabalho no Dreschk Plastic. A menina que o contratara tinha 2 filas de furos em cada orelha. A mãe dele parou de trazer a correspondência para dentro. Park sabia que era porque ela odiava ter de lhe dizer que não havia nada para ele. Park passou a trazer a correspondência para dentro toda noite, quando chegava em casa do trabalho. Toda noite torcia para que chovesse. Tinha suprimento interminável e apetite insaciável por música punk. Não consigo ouvir meus pensamentos aqui, disse o pai, entrando no quarto do filho, na 3ª noite seguida para baixar o volume. Dan era o que Eleanor teria dito. Eleanor não voltou à escola depois das férias. Não com Park, pelo menos. Não comemorou pelo fato de não ter de ir à escola, não ter de ir à educação física na escola. Não disse, santo casal, Batman, quando Steve e Tina fugiram juntos no feriado do dia do trabalho. Park escrevera uma carta para Eleanor contando sobre isso. Contara tudo o que acontecera e o que não acontecera todos os dias desde que ela se fora. Continuou escrevendo cartas durante meses após ter parado de enviá-las. Na véspera de Ano Novo, escreveu dizendo que torcia para que ela conseguisse tudo o que sonhava ter. Depois, jogou a carta numa caixa embaixo da cama. 57. Park. Ele parou de tentá-la trazê-la de volta. Ela só voltava quando bem entendia, em sonhos e mentiras e déjà-vus partidos. Por exemplo, quando ele estava dirigindo para o trabalho e viu uma garota com os cabelos vermelhos em pé na esquina, e ele podia jurar, pelo menos por um momento, ser ela. Ou quando ele acordava no meio da noite, certo de que ela estaria lá fora, esperando por ele. Claro que ela precisava dele. Mas ele não podia tê-la ali. Às vezes ele mal se lembrava de como ela era, mesmo que estivesse olhando para uma fotografia sua. Talvez ele tenha olhado demais para ela. Ele parou de tentá-la trazê-la de volta. Então, por que ele insistia em voltar àquele lugar? Aquela porcaria de casinha. Eleanor não estava lá, nunca estava lá, de fato. E se fora, fazia muito tempo, quase um ano. Park virou-se para ir embora, mas a caminhonete marrom entrou com tudo na calçada, quase o derrubando. Ele parou na calçada e esperou. A porta do motorista se abriu. Talvez, Park pensou, talvez fosse por isso que estava ali. O padrasto de Eleanor. Rich saiu lentamente do táxi. Park o reconheceu graças à única vez em que o vira quando levara Eleanor à 2ª edição de Watchmen e o Homem Tender a Porta. A última edição de Watchmen saiu alguns meses depois que Eleanor se fora. Park ficou imaginando se ela a tinha lido, e se pensava que o Dr. Manhattan era vilão, o que ela pensara quando ele disse "Nada nunca termina" no final. Park ainda imaginava o que Eleanor pensava sobre todas as coisas. O padrasto dela não viu Park inicialmente. Rich se movia com lentidão, incerto. Quando notou o rapaz, fitou-o como se não acreditasse que ele estava ali realmente. "Quem é você?" Rich gritou. Park não respondeu. Rich virou-se cambaleando, caminhando em direção a Park. "O que quer?" Mesmo a alguns metros de distância, dava para sentir o cheiro azedo de cerveja, de porão. Park ficou imóvel.
Quero te matar, pensou. E posso, percebeu. E deveria. Rich não era muito maior do que Park e estava bêbado e desorientado. Além disso, não poderia querer machucar Park tanto quanto este queria machucá-lo. A não ser que Rich estivesse armado. A não ser que desse sorte, Park conseguiria. Rich chegou mais perto. O que quer? Gritou de novo. A força da própria voz desequilibrou-o, e ele tropicou para a frente, caindo com tudo no chão. Park teve que se afastar para não colidirem. Merda, disse Rich erguendo-se nos joelhos, sustentando com dificuldade. Quero te matar, Park pensou. E posso. Alguém deveria. Park olhou para as botas de ponta de ferro da Docks. Acabara de comprá-las. Em promoção, com seu desconto de vendedor. Olhou para a cabeça de Rich pendurada pelo pescoço, feito um saco de couro. Park odiava o homem mais do que pensava ser possível odiar alguém. Mais do que achava ser possível sentir alguma coisa. Quase. Ele ergueu a bota e chutou o chão, em frente ao rosto de Rich. Gelo e lama e calçamento foram arremessados na boca aberta do homem. Rich tossiu violentamente e se foi ao chão. Park esperou que ele se levantasse, mas Rich só ficou ali, cuspindo palavrões, esfregando sal e cascalho nos olhos. Não estava morto. Mas não se levantava. Park esperou e foi embora para casa. Eleanor. Cartas, cartões postais, pacotes de papel amarelo passeavam por suas mãos. Nenhum deles aberto, nenhum deles lido. Era ruim quando as cartas chegavam todos os dias. Foi ainda pior quando elas pararam de chegar. Às vezes, elas colocavam no carpete, como cartas de tarô, como barras de chocolate Wonka, imaginando se já seria tarde demais. 58. Park. Eleanor não foi ao baile de formatura com ele. Cat foi. Cat, do trabalho. Era magra e morena, e tinha olhos azuis e oblíquos, feito balas de menta. Quando Park segurava a mão de Cat, era como dar as mãos a um manequim, e sentiu um grande alívio quando a beijou. Adormeceu na noite do baile, vestindo as calças e o smoking e uma camiseta da Fugazi. Acordou na manhã seguinte, quando algo caiu em seu peito. Abriu os olhos. O pai estava em pé, na frente dele. Correspondência, disse quase gentilmente. Park levou a mão ao coração. Eleanor não lhe escrevera uma carta. Era um postal. Saudações da terra dos 10.000 lagos, dizia na frente. Park virou o cartão, reconheceu a letra rasurada dela. Seu coração foi inundado por letras de música. Ele sentou, sorriu, sentia como se um peso enorme tivesse sido retirado de seu peito. Eleanor não lhe escrevera uma carta. Era um postal, com apenas 3 palavras. Fim do livro Eleanor e Park.